Capítulo 19, Moldando Pensamentos. Estendendo as mãos. O processo que iniciamos de reforma íntima vai atingindo nossa mente, nossas ideias, sentimentos, sensações, pensamentos, fala, ações, reações e nosso corpo, pois tudo está conectado. O entendimento é o despertar para a mudança no que se vê, no que se ouve, no que se fala, nas atitudes e na relação com o próximo e com o mundo. Esse trabalho não é fácil nem rápido. É desafiador, longo, porém compensador. Nos dá resultados internos com ações em nosso interior, onde vamos trabalhando e retirando o egoísmo, o individualismo e tantas outras travas e amarras que por muito tempo foram nossas companheiras e que não nos incomodavam. Por isso agíamos de forma tão equivocada, causando tantas dores e sofrimentos. O tempo foi passando e fomos nos despertando, buscando uma mudança interna de pensamento, ações e convívio com as pessoas, nossos irmãos. Nossas mãos, que tanto já foram instrumentos no manuseio de armas, com disparos certeiros e fatais, hoje continuam na linha de frente, mas no contato com o próximo. Ao iniciarmos nosso trabalho íntimo, temos a mudança em nossos pensamentos e freamos nossos impulsos. Em nossa mente, trabalhamos o respeito pelas opiniões dos nossos semelhantes, sem julgamentos e sem conivência, e já caminhamos sem pensarmos no mal para com os nossos irmãos. Nossas atitudes mudam, e essa mudança é refletida em nossas ações e no que fazem nossas mãos, pois são comandadas por nós. Mãos que trabalham na terra, na lavoura, no plantio e na colheita dos alimentos, outras que trabalham no transporte, armazenamento e seleção dos que estão aptos ou não para o consumo. Temos aquelas que separam e trabalham na exposição e reposição para que outras mãos cheguem, escolham e comprem. Aquelas que, ao receber os produtos, trabalham com muito carinho e competência na preparação dos alimentos e, por fim, as que levam o alimento pronto até a boca e fechar esse processo, essa cadeia alimentar. Chamamos a atenção para que esta descrição, por mais simples que pareça, nos mostra o trabalho de cada um, a importância de cada ser e o valor da vida humana na Terra. Quando erguemos nossas mãos e agradecemos a Deus por uma vitória alcançada, um problema resolvido, uma alegria toma conta do nosso íntimo. Essas mãos são diretamente envolvidas quando nos conectamos com nossos irmãos, pois sentimos as energias de um firme aperto de mão ou um abraço apertado. Ao ouvirmos, decidirmos e trabalharmos em favor do próximo, quantas ações são feitas por elas. Há muitas maneiras de praticarmos o amor descrito e vivido por Jesus, e na caridade temos essas oportunidades. Através do ouvir com atenção e carinho, do falar com brandura e verdade, e com o estender das mãos aos necessitados, que por ora estão nessa condição e que outrora estavam com as mãos estendidas nos ajudando quando necessitávamos de auxílio. As mãos, como as palavras, curam, no passe, na cirurgia, no tratamento emocional, nas massagens para o alívio das dores do corpo. Há as que trabalham na construção da casa espírita, do hospital, da escola. Percebamos a importância das mãos. Elas são detentoras de grande energia e responsáveis por belas construções e resultados. Há companheiros que ainda estão distantes do caminho e das atitudes no bem cujas mãos agem contrariando as ações divinas, mas esses irmãos terão seu momento de despertar, responder pelos seus atos, como todos nós,
ajustarem-se e equilibrarem as ações inferiores que causaram sofrimentos, dor e tristezas. A justiça celestial não castiga, não fere nenhum de nós, e cada um é o responsável pela sua conduta. E seremos chamados aqui na espiritualidade para prestarmos conta do que fizermos a favor ou não do nosso próximo, nosso irmão. O cuidado e preocupação com o que estamos fazendo com nossas mãos vem através da consciência nos cobrando atitudes cristãs. O equilíbrio entre o que sentimos, pensamos e agimos deve ser trabalhado e buscado a todo instante. Ora, meu irmão, sempre que sentires a necessidade, tem fé que a conexão com Deus será instantânea e com isso, com toda certeza, vai livrar-te de ações impensadas, causadoras de muita dor e sofrimento. O amor cristão nos une e está presente em todos nós, pois somos filhos de Deus. Ao fazermos a caridade e nos colocarmos em favor do próximo, vamos caminhando de mãos dadas com o Cristo e trabalhando na construção de um mundo melhor, diretamente com nossas mãos. Mantém tuas mãos limpas e estendidas para o auxílio a quem necessitar, e nos teus momentos de dor e sofrimento, não tenhas medo e vergonha. Procura que encontrarás uma mão estendida para te socorrer. Tem puro o coração e o pensamento que tuas mãos estarão limpas e prontas para o trabalho. Trabalha junto, em comunhão com teu próximo, teu irmão. E quando estenderes as mãos auxiliando um companheiro necessitado, lembra-te de que o Cristo vive nele, e assim estarás com a mão estendida ao Mestre e de mãos dadas com ele. É, mantém as mãos limpas, né? Achei interessante quando fala. Estendidas. E que me veio assim é manter essa conexão também com a espiritualidade, para a gente saber o que é melhor a gente fazer, né? Porque às vezes eu quero fazer algo que não vai ser o melhor para aquela pessoa, né? Então, até nisso, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você quer resolver, ou, né? E não é essa a, a, a missão, né? É justamente você enxergar o que você deve fazer, e não fazer o que você acha, né? É ouvir aí essa conexão, né? Ter essa conexão espiritual para a gente compreender qual é a nossa atitude, né? Eu lembro sempre da avó falando, né? Entrega a alça da mala para quem sabe carregar, né? Assim, a gente é instrumento, mas tem que ter esse discernimento. De Jair. O que me veio à mente foi o livro Mãos de Luz. Não sei se está claro minha voz aí. Veio à minha mente Mãos de Luz. Além disso que ele está falando aí, a mão que opera, a mão que dá o passe, a mão que faz o carinho, a mão que... Aí ele fala, a mão que estende as pessoas para salvar, para auxiliar, né? Existe essa mão também que a gente passa a nossa irradiação através dela, mão que cura, mão que conforta. Como ele fala ali no início, porque tem vários segmentos, ele fala pensamento, ações, eu não me lembro mais detalhes. E um desses parâmetros, vamos falar assim, aí que depois ele começa a falar da mão, né? A mão é essa, é a mão companheira, a mão amiga. E me veio a Mão de Luz. Esse livro é muito interessante. É isso só que eu queria falar. O nome do capítulo é Estendendo as Mãos. E no texto ele fala também quantas possibilidades, né, das mãos de trabalho. É muito bonito mesmo.
inclusive, quantas possibilidades. Veja só, a criança escuta a voz da mãe e se acalma, mas também tem um descobrimento, ele descobre o mundo dele através do tato, que fica tocando na mão da mãe, né? Fica olhando ao redor, fica associando aquela palavra aos toques que ele está tendo, tudo feito através da mão. Nosso primeiro universo assim, que a gente começa a tocar é a visão e a mão e a audição. Por isso que é muito importante, né? Tem um trecho que eu achei também interessante, que é quando fala, nos teus momentos de dor e sofrimento, não tenha medos e vergonha. Procura que encontrarás uma mão estendida para te socorrer. E, eh, e eu acho muito curioso, porque às vezes quando a gente ajuda uma pessoa e a pessoa agradece, mas eu sempre acho que se não fosse você ajudar, seria outra pessoa, porque Deus não deixa as pessoas desassistidas, né? Então, na verdade, você tem uma oportunidade de prestar uma ajuda, mas, na verdade, para mim, o mérito da pessoa, porque se não fosse você, ela seria ajudada de qualquer forma, o benefício é para ela. A gente ganha, por tabela, essa oportunidade de ajudar, mas ela não ficaria desassistida. Pô, Elisa, você falou uma coisa que eu achei lindo, sabia? Isso é um fato. É aquela coisa que a gente já sabe, não perca a oportunidade de ajudar ao próximo. Se você deixar de passar essa oportunidade, outro pegará. É tipo assim uma disputa por emprego, só que aqui não é no caso de disputa, é a vontade de querer fazer o bem ao seu próximo. Então a gente nunca deve ficar de braços cruzados. Se ela cair na tua frente, agarre com toda a oportunidade, porque você falou uma palavra muito legal. É isso aí, passou e você perdeu a chance, né, de auxiliar. Eu não tinha visto, né? Não tinha me atentado para essa questão. Mas essa palavra tinha me chamado a atenção, oportunidade. Inclusive, hoje eu tinha falado sobre isso mais cedo, que o Ismael entrou só para dizer que ele ia ouvir, né, conforme ele tivesse. E aí a gente tinha falado sobre isso, né, porque ele falou que quer ajudar aquela senhora que eu falei ontem, e eu falei, é uma oportunidade, né, mas é isso mesmo. E uma outra coisa que aconteceu comigo, e que quando me clarearam, assim, também fez muito sentido, que a gente foi para São Paulo umas semanas atrás, né, um mês talvez. E aí, quando eu saí, na porta do hotel, tinha uma pessoa procurando comida no lixo, mas não tinha nada no lixo. E ela ficou remexendo naquele lixo, e eu fiquei impressionada. Eu falei, não tem nada lá, e ela tá mexendo, mexendo. Aí eu fui lá dentro, né, no hotel buscar. Eu falei, vou buscar um pão. E aí, quando eu voltei, a pessoa não estava mais, né? E simplesmente eu olhei para todos os lados e não vi aquela pessoa. E eu fiquei andando. A gente ia fazer um passeio. E eu fiquei andando com aquele pão na mão, né? Pensando naquela pessoa, né? Que não tinha o que comer. E o passeio todo foi, né? Assim, muito significativo. Eu fiquei muito emocionada de ver tantas pessoas na rua. E aí eu fiquei procurando alguém que eu pudesse dar o pão. Falei, vai aparecer outra. Até que apareceu uma pessoa e eu dei o pão. Mas aí depois eu conversando com uma pessoa que é bastante espiritualizada, ela falou, às vezes é o nosso mentor, que ele se materializa ali para chamar a nossa atenção, né? E quando você procura, ele já sumiu. Aí na hora que a pessoa falou isso, eu comecei a chorar, porque para mim fez total sentido, porque realmente ela não estava em lugar nenhum. Eu olhava para todos os lados e não estava. E aquela imagem de ficar mexendo naquele lixo sem ter nada foi muito significativa, assim, né? Então, ainda tem essas oportunidades que nos são dadas que às vezes a gente não percebe ali, né? Quando vem outro e diz, muito.
A gente tem aprendizados a todos os instantes, né? É interessante isso, porque às vezes a gente, na, nas cidades grandes, né, como Rio, São Paulo, Brasília, deve ser também do mesmo jeito. Eu não conheço Brasília, mas oportunidade de trabalho, de estar com as mãos a serviço, tem o tempo todo, né? Aqui ele fala que quando a gente está fazendo a caridade a favor do irmão, do próximo, a gente está de mãos dadas com Cristo. E essas oportunidades aparecem o tempo inteiro, porque aqui, por exemplo, se você caminha pelas ruas, você vê o quanto de pessoas desassistidas tem hoje em dia aqui nas ruas. Tem muito mais. E depois da pandemia ficou muito mais visível isso. Se você está o tempo todo andando só de carro, você termina não percebendo muito, porque você está desatento, está atento ao trânsito, sei lá. Mas quando a gente caminha pela rua, você vê uma quantidade tão grande que você não tem. Você pede a Deus que te instrua e que te ilumine, porque você não vai conseguir ajudar a todos. Vai ser um ou outro que você vai conseguir ajudar. É muito dolorido às vezes, você vê. Às vezes eu fico andando e assim, meu Deus, me ajude a saber como ajudar. E tem uma, tem uma garota que é assistida lá pela sopa que a gente faz parte, que ela tem um bebê. Aliás, ela tem alguns filhos. Ela é muito nova, mas ela tem alguns filhos já e já tem filho com filho. E às vezes, e ela está sempre esperando um negócio que eu não sei o que é. E esse bebê que tem 1 ano, 2, deve ter uns 2 que já anda com um pouquinho mais de facilidade. Ele fica sempre assim, ela coloca dentro de um cercadinho onde as pessoas fazem exercício. E às vezes, outro dia, eu sei o nome dela, da criança e tudo, outro dia eu estava entrando no mercado e ela, tia, me dê uma ajuda. Aí eu entrei no mercado, trouxe um lanche para ela e para o menino, mas na hora que eu estava procurando esse lanche lá dentro do mercado, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou ajudar essa pessoa? Porque não é só esse lanche que eu vou dar, a ajuda não é só essa, como eu posso ajudar mais? Porque eu não sei nem o que fazer, porque a criança é tão pequena e fica andando pelas ruas numa cidade que o trânsito é muito veloz, que as ruas são muito cheias de carro e assim, o que é que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Me ajuda a ajudar melhor, né? Não é ajudar mais, é ajudar de uma forma melhor. E a gente que é mãe, né, fica meio... Entender essa... Porque, assim, a gente se questiona, né? Por que que nesse momento eu tô assim, né? Eu tô podendo ajudar, né? Quantos outros momentos eu devo ter passado também que eu precisei É, de ajuda, né? Eu lembro, assim, de estar dormindo com chuva e incomodada. Meu Deus, quantas pessoas na rua e não sei o quê. Aí a gente fica nessa... Mas eu acho que ter esse sentimento, né? Falar assim, agora eu posso ajudar, né? O que que eu posso fazer? É um peso para a gente também. Porque às vezes a gente quer... É como eu falei, né? Quer interferir, quer, né? Mas cada um também está passando pelo seu processo e a gente tem que ter essa tranquilidade, né? Manter-se nessa e fazer o que é possível, né? Mas sempre ouvindo escutando aí a voz dos mestres, né? Até onde eu posso ir, o que que eu posso interferir, o que que eu posso, né? E a vontade da gente era realmente... Eu já tive, né? Tantos estudantes, tantas situações também. eu imagino. Diz aí,
E ontem, antes dele abrir aí o microfone, uma amiga também falava, eu não gosto de dar dinheiro, eu gosto de dar comida. Mas aí aparece para mim as pessoas com fome. Ela falou, esse dia tinham 5. Ela teve que... Ela falou assim, almoçou todo mundo com a gente. Eu falei, é assim mesmo, o que você pede, né? Oi, Jaime. Eu queria pegar um gancho da Sânia e um gancho da Elisa, que falou de aparecer a oportunidade e aquela coisa que a gente está andando. Então, eu sou andarilho, né? Então, com o passar do tempo, como é que eu adotei? Eles vêm até você. Eles vindo até você é o que está necessitado. Mas existe duas pessoas, aquele mendigância profissional e aquele mendigância que precisa, que necessita realmente. Aí você dá auxílio a ele e você começa a conversar com essa pessoa e de repente essa pessoa começa a chorar, porque tanta desgraça. Então ela começa a conversar com você, começa a chorar, começa a falar da vida assim do nada, simplesmente porque você deu uma atenção a ela, porque aquela pessoa está na rua, elas são invisíveis. Milhares de pessoas passam por ela todo dia e nem olhar para elas olham, mesmo com aquela desgraça toda. Então ela se sente valorizada e sempre no final tem o quê? Um aperto de mão, que não deixa de ser um passe. E nesse momento todo que eu estou conversando com ele ou com ela, eu dou assistência e também fico mentalizando, principalmente no chakra frontal e no chakra coronário nela, a irradiação, entendeu? Para tirar aqueles miasmas que são pesados, são coisas pesadas. É só isso que eu queria acrescentar. Rapidinho aqui, deixa eu falar rapidinho, que eu estou entrando no Uber aqui. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, porque a coisa do eu queria ajudar, como eu posso ajudar? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem, porque, na verdade, no fundo, a gente não quer simplesmente ajudar, a gente quer resolver. E aí que a coisa complica. Porque quando a gente quer resolver, a gente se angustia, a gente acha que não está fazendo o que tinha que fazer. E, na verdade, todos aqui são assistidos, em níveis diferentes, em programações diferentes. Então, tanto aquela pessoa é assistida, como você está sendo assistido em situações que talvez você não perceba, e pessoas que você acha que estão muito na sua frente estão sendo assistidas. E isso é a lógica da humanidade que vive aqui, no padrão de planeta que a gente tem, de orbe vibracional que a gente tem. Então, os sinais, né, a Sânia conhece muito bem essa frase, eu falo isso para ela há anos, né, de um filme que tinha, há sinais por toda parte. Só que nem sempre a gente está atento para perceber. E a gente não tem como resolver. Essa é a grande questão. A gente não quer ajudar, a gente quer resolver a situação. E isso está totalmente fora do nosso alcance. É isso que a gente tem que ter, a humildade de saber que nós somos só instrumentos. E somos tão assistidos quanto aquele que a gente acha que é super necessitado, que nós vamos ser capazes de resolver a vida deles. Não somos. Nós somos tão assistidos quanto eles. O discernimento, né, Silvia? É isso que a gente... Muito, muito bom. E só um último comentário antes da gente começar a irradiação, que a gente fala de pessoas necessitadas, mas tem vários níveis, né, de necessidade. E a gente também está atento que às vezes tem pessoas próximas